Jesus tem que parar um pouco para atender uma mulher que tinha um fluxo de sangue, há anos que sofria. E quando Jesus então quando Jairo consegue levar Jesus para sua casa, quando ele consegue conversar com Jesus, olha, minha filha está doente, eu preciso que você vá até a minha casa, ore por ela está muito enferma. E quando Jairo consegue levar Jesus para casa, ele está caminhando para sua casa com Jesus, vem os mensageiros à má notícia e diz assim: Jairo, deixa o mestre, não incomode mais o mestre. Jairo, deixe Jesus embora, porque a sua filha morreu. Não tem mais jeito, Jairo, esquece, sua filha morreu. Então Jairo olha para Jesus e fala assim: Jesus, muito obrigado, foi muito bom, muito obrigado por você ter me atendido, pode ir embora, porque agora eu vou cuidar do culto fúnebre, vou preparar a papelada de óbito, enfim, muito obrigado, Jesus, foi bom até aqui. Foi assim que Jairo fez? Jairo olha para Jesus e fala assim: Jesus, vamos prosseguir, o Senhor vai para minha casa. E Jairo então prossegue com Jesus. Jairo não desiste de Jesus. Jairo prossegue e leva Jesus para sua casa. Olha aqui para mim, muitas vezes as más notícias vêm para nos paralisar, para nos estagnar, para nos dizer: não continue, não prossiga, não avance. Talvez a má notícia chegou lá na tua igreja, chegou no teu ministério, querido. Talvez os mensageiros da má notícia se levantou contra a sua vida, contra o seu ministério, contra a sua igreja. Mas a palavra de Deus para a tua vida essa noite, nessa manhã prossiga com Cristo. Leve Jesus para a tua casa, leve Jesus para o teu ministério, prossiga com Ele. Diga para o teu irmão: não pare. É interessante como tem pessoas que primeiro tempestade, primeiro problema que surge, ele já desiste, ele para. Já viu aquele irmão que está na igreja servindo, fazendo a obra de Deus, aí vem alguém e lança uma palavra maligna, uma palavra maldita na vida dele, no ministério dele, fala: não, vou parar. Aí vai para casa, aí não quer saber mais de servir, não quer mais servir a Deus, não quer mais participar do corpo. Aquilo que ele fazia, ele deixa de fazer. O que aconteceu? Ah, pastor, eu fui frustrado, uma palavra me machucou, uma palavra me magoou. E talvez essa manhã que existem pessoas assim, você está aqui, mas há muito tempo teu ministério está paralisado, há muito tempo você está paralisado, porque você foi vítima de uma palavra, você foi vítima de uma decepção, você foi vítima de algo que fez que você dissesse: Jesus, a partir de agora eu prossigo só. Essa manhã o Senhor está dizendo para você: levanta, levanta e prossiga. Eu me lembro de Davi. Davi tem um filho, e essa criança nasce doente, muito debilitada. A palavra de Deus fala que Davi entrou para dentro do quarto e foi orar, foi jejuar. Olha aqui para mim, quantos de nós fazemos isso diante de um problema, sim ou não? Quando tem uma luta difícil, o que nós fazemos? Vamos orar, irmãos, vamos jejuar. E subimos o monte, falamos com Deus, jejuamos, choramos na presença de Deus. E Davi fez tudo isso, chorou, jejuou. Sabe o que acontece? Passa-se uns dias, o filho de Davi morreu. Davi estava lá dentro do quarto, orando pelo seu filho, falando com Deus. De repente ele ouve a notícia que seu filho tinha morrido. Ele sai de lá, toma um banho, come, se fortalece, veste a sua roupa de rei e foi trabalhar. Foi assumir o seu posto de rei. As pessoas olharam para Davi e falaram assim: Davi, você ficou doido. Seu filho estava doente, você estava chorando, você estava triste. Agora seu filho morreu, você parece estar
fingindo que nada aconteceu, parece que você não sente a morte do seu filho. Davi disse: não, eu preciso prosseguir, eu perdi, mas eu não vou ficar trancafiado dentro de um quarto, eu não vou ficar lá decepcionado, eu não vou ficar lá chorando, eu preciso prosseguir. Quantos de nós, queridos, às vezes temos a atitude de Elias? Diante de uma palavra, Jezabel libera uma palavra dizendo: Elias, tão certo como você matou os meus profetas, se amanhã, essa mesma hora, você vai estar morto. Elias corre, esconde dentro de uma caverna e fica lá com medo, trancado numa caverna, com medo. E ali o ministério de Elias estava paralisado. Ali Elias não podia ungir profetas, ali Elias não podia profetizar, ali Elias não podia desafiar Baal. Ali Elias era um homem cheio de medos, paralisado, estagnado. Vivenciamos isso dentro das nossas igrejas, muitas vezes, diante de uma palavra liberada, diante de algo que muitas vezes o diabo levantou contra a sua vida. Você entra dentro de uma caverna, ou se tranca dentro de um quarto, e ali o seu ministério está paralisado, ali você não consegue prosseguir, ali você não consegue ir avante. A palavra de Deus para você essa manhã é: saia da caverna, saia dos quartos, vista as suas roupas sacerdotais, vista a sua roupa de rei e prossiga, porque Deus quer fazer coisas grandes ainda através da sua vida. Para você que está paralisado, para você que entrou aqui essa manhã, você que veio a esse congresso, talvez com essa mentalidade de quarto, mentalidade de caverna, mentalidade de medo, o Senhor está dizendo para você: prossiga. Pastor, está difícil, tudo bem. Livro de Salmos, capítulo 126, versículo 5 diz: os que semeiam com lágrimas, com cântico de júbilo colherão. Versículo 6 diz: aquele que sai chorando, levando a semente para semear, voltará com júbilo, trazendo consigo seus molhos. Olha aqui para mim. Você acha que a situação desse povo aqui era fácil? Esse texto aqui, ele está relatando um dos momentos mais difíceis que Israel viveu, que foi o momento de pós-exílio. Então o povo de Israel volta para sua terra, e quando chega lá está tudo destruído, está tudo acabado, não tinha plantação, não tinha casa, e o povo teve que começar a construir tudo de novo, construir suas casas, plantar de novo, construir o templo. E a Bíblia diz que, sabe qual era a maneira que eles trabalhavam? Sabe como que eles construíam as suas casas? Sabe como que eles plantavam semente? Eles plantavam semente, eles cavavam, jogavam semente, e junto com aquela semente ia uma lágrima, e assim eles foram caminhando, prosseguindo, plantando e regando com a lágrima, caminhando, prosseguindo, plantando e regando com a lágrima. Talvez assim tenha sido o teu ministério, meu irmão, assim tem sido o teu ministério, minha irmã, caminhando, cavando, plantando, e a única coisa que você vê hoje é lágrimas. Você planta e rega com a lágrima, você planta e rega com a lágrima, você planta e rega com a lágrima, queridos. Mas o versículo 6 do capítulo 126 vai se cumprir na tua vida. Quando você voltar, você não vai ter lágrimas mais, mas você vai trazer os feixes, você vai trazer os molhos, você vai trazer a colheita, agora não com lágrimas mais, mas com júbilo. Com júbilo. É assim o nosso ministério muitas vezes, é ou não é, pastor Deus? Não é fácil. Quantos de nós estamos na nossa igreja como esse texto, plantando e regando com lágrimas? Chega na igreja para servir com lágrimas. Deixa eu aproveitar para dizer algo para vocês. Voltar lá na introdução. Não é errado chorar, viu, gente? O crente também chora. O diácono também chora, o obreiro chora, o pastor chora. Jesus chorou. Hoje você está chorando, mas você vai voltar com júbilo. Então, a segunda coisa, como se posicionar diante das perdas.
prossiga. É caminhando, chorando e prosseguindo. Prosseguindo, chorando e caminhando. Nada pode fazer você parar. Terceiro, como se posicionar diante das perdas. Terceiro, se preciso for, peça ajuda. Isso aqui vai para os líderes. Se preciso for, peça ajuda. Vamos compreender algumas coisas aqui? Amém? Quando Jesus chega até Betânia e vai ao túmulo onde estava Lázaro, e ele chega ali diante daquele túmulo, sabe o que Jesus disse? Ele olha para alguns homens, mais robustos, mais fortes que tinham e disse assim: olha, retire a pedra. O que me chama a atenção nesse texto é de que Jesus vai até aquele lugar para tirar de dentro daquele buraco um morto. É interessante que Jesus nem entra lá dentro. Ele grita: Lázaro, sai para fora. Uma palavra de Jesus tirou Lázaro lá de dentro. Um homem que estava morto há 4 dias, e diz a palavra que já cheirava mal. Agora, com uma palavra, Jesus tira de dentro daquele buraco morto. Amém? Espera aí, gente. Um Jesus que com uma palavra traz à vida alguém que estava morto há 4 dias. Com uma palavra também, ele não poderia dizer pedra? Sim ou não? Ele tinha poder para isso, sim ou não? Mas Jesus, ele nos revela uma das maiores artes de uma liderança abençoada e bem-sucedida. Sabe qual é? Pedir ajuda. Jesus tinha poder para remover a pedra, no entanto pediu ajuda. Aprenda isso, queridos. Nenhum de nós somos tão autossuficiente ou capaz ao ponto de querermos caminhar só. Existem pessoas que ela pensa que pode fazer tudo só, se acha autocapaz. Eu vou dizer mais: você pode até saber tudo, mas quando você pede ajuda, você forma líderes, você forma pessoas úteis ao seu lado. Já viu gente que chega na igreja, camarada toca, abre o culto, faz o louvor, aí ele prega, ora para curar os doentes, ora, para Deus abençoar. Depois ele fala assim: agora eu vou colher as ofertas. Ele colhe a oferta. Depois que ele colhe a oferta, ele mesmo também leva a oferta para casa. E depois ele encerra o culto, fala assim: Deus abençoe. Um camarada desse, olha aqui para mim, a igreja nunca vai crescer, porque quem está lá com ele nunca vai se sentir útil. Imagine aqueles camaradas que removeu a pedra no outro dia. Eu fiz parte do milagre. Eu fiz parte do milagre. O que você fez lá, pai? Foi Jesus? Se eu não tivesse removido a pedra, Jesus não tinha ressuscitado Lázaro. É assim que a igreja precisa caminhar, um dependendo do outro, um trabalhando com o outro, um sendo útil ao outro. O crescimento depende de mim, o crescimento depende de você. Olha aqui para mim, diáconos, vocês são aqueles que têm removido as pedras. Vocês são aqueles que têm removido as pedras para que grandes milagres aconteçam na nossa igreja. Amém? Você sabe por que nós temos que pedir ajuda? Você sabia que o maior instrumento de Deus na terra para abençoar o homem se chama o homem? Olha para esse irmão bem no olho dele. Olha para ele aí, todo mundo, e perceba que aí do seu lado está um instrumento de Deus para te abençoar. Quando Jesus fala assim, olha, que tudo que é ligado na terra é ligado no céu, sabe por quê? Porque para o milagre acontecer na nossa vida, primeiro, ele precisa ser concordado aqui. Os instrumentos de Deus aqui na terra precisam andar junto, precisam se ajudar, precisam ser útil um ao outro. Queridos, o homem é o instrumento de Deus para te abençoar aqui na terra.